Então, dando continuidade, tá? Quando nós chegamos aqui na parte dos trovadores, alguns podem questionar-se o que são trovadores, né? Onde que veio essa palavra? Né? Até porque a gente já falou sobre trovadorismo lá no início. Os poetas da Idade Média, tá? Eles eram chamados como trovadores, eram conhecidos como trovadores. Trobader significa achar ou encontrar. Então a palavra trovador, tá, significa achar ou encontrar. Cada poeta dessa época deveria achar uma música e adequá-las aos versos. Nessa época, as composições eram feitas para serem cantadas ao som de instrumentos como a lira, a cítara, a harpa ou viola, e daí serem chamadas de cantigas. Ou seja, as cantigas eram os versos, tá, das poesias cantadas, tá? Só que era de uma maneira mais inusitada, para não ficar aquela questão do somente do jogral que nós vamos ver aí na próxima parte, sobre a questão das classificações. é, os trovadores eles tinham essa responsabilidade, tá, de pegar os seus versos, tá, das suas poesias e transformarem em músicas. Por isso, na época, nós chamamos essas músicas cantadas dos versos dos poetas de cantigas, tá? Então nós temos aí os artistas medievais, tá? Na época eram classificados como os trovadores, tá? Então o trovador, ele era um nobre, ele não recebia por suas funções, tá? Então ele propagava a música de uma maneira bem espontânea, ele tinha essa liberdade de expressão. O jogral, tá? Era o compositor saltimbanco que recebia sim por suas funções, tá? E esse compositor saltimbanco é aquele que servia o clero e no caso a nobreza também de uma maneira bem cômica, tá? Então o saltimbanco ele tinha o intuito de trazer a questão do humor, da comicidade. O menestrel, ele é um artista que servia a determinada corte na época, e a jograleza ou a soldadeira era a moça que acompanhava os artistas, ou dançando, cantando e algumas vezes tocando castanholas, tá? E aí eu trouxe algumas imagens da época mostrando e abordando um pouco dessa questão dos artistas medievais, tá? Nesse próximo ponto, nós abordaremos sobre essa produção medieval, tá? Que automaticamente foi uma produção poética da época do trovadorismo. Ou seja, surgem as cantigas. Voltando a recordar, as cantigas são os versos, tá? As poesias desses poetas medievais cantadas na época. E houveram algumas classificações: as cantigas líricas e as cantigas satíricas. Então, tudo aquilo que está ligado ao lirismo está ligado ao amor, à amizade, ao subjetivismo. Enquanto as satíricas, ela vem para ironizar, uma figura de linguagem muito utilizada a partir daí, tá? Das cantigas satíricas. Então ele traz uma ironia, traz um certo sarcasmo. E nas cantigas líricas, nós temos duas classificações: a de amor e a de amigo. E nas cantigas satíricas, nós temos as cantigas satíricas de escárnio e as cantigas de maldizer. Bom, Leandro, o que cada uma delas vem abordando, né? Ou como tema, ou com a questão de características, como é que era a produção de cada uma delas. Então nós veremos agora no próximo slide, tá? A diferença, por exemplo, da cantiga de amor e da cantiga de amigo. Eu vou começar pela cantiga de amor, tá? Na cantiga de amor, o eu lírico ele é chamado de masculino. Ou seja, o que é o eu lírico? O eu lírico ele é um termo dado dentro da literatura para designar o pensamento geral daquele que está narrando um poema. Isto é, uma vez que expressa a subjetividade do poeta, tá, e a maneira pela qual o mundo exterior ele se converte numa vivência interior. Então, o eu lírico ele é muito utilizado nos textos desse gênero, tá, que é o gênero lírico, que são caracterizados pela expressão dos sentimentos e da subjetividade. Então, o lírico aí é uma manifestação do artista, tá? Dentro do próprio texto. E geralmente essa manifestação é de um teor masculino, tá? É como se um homem estivesse falando aí dentro do texto. Qual é o objeto desejado?
é a dama, que na época, tá, gente? Não fiquem espantados depois quando vocês começarem a ler os textos, que no caso são as cantigas. A dama era chamada de senhor na época, tá? Mas é uma questão de cultura e de língua, tá? Vocês verão isso aí com detalhes dentro do livro. O homem, ele presta a vassalagem amorosa. O que seria essa vassalagem amorosa? Seria os vassalos na época eles tinham que ser submissos aos seus senhores. Em contrapartida, essa vassalagem amorosa é mostrando que o homem ele tem que ser submisso a esse amor. Então é o homem submisso à mulher. Só que essa mulher, ela de uma certa maneira, ela não é real. Ela é uma mulher idealizada, tá? Ela é superior a esse homem porque ela está acima, por isso que ele é o vassalo, tá? Ele é submisso a ela dentro dos textos. Porém, esse amor ele não é correspondido. Ou seja, o homem ele narra, ele fala sobre esse amor tão desejado dessa mulher, só que ele não é correspondido por essa mulher. E o ambiente dessa história é um ambiente palaciano, tá? Porque é um ambiente que mostra todo esse amor, todo esse envolvimento, tá? Do homem para com a mulher. Então, a estrutura da cantiga de amor, ela sim apresenta esses elementos que vocês estão vendo aí nesses tópicos, tá? E claro que a dama na época, ela é identificada por termos que se destacam nas suas qualidades físicas, tá? Então, o homem, ele retrata o quanto ela é uma mulher formosa, tá? Fala sobre a questão da sua boa aparência. Além disso, fala sobre as questões morais, as qualidades morais dessa mulher, seja uma mulher bondosa, uma mulher leal, uma mulher cumpridora de bens, tá? É uma mulher também de qualidades sociais, então é uma mulher que é bem vista dentro da sociedade, tá? E claro, a dor maior que existe, tá, para essa cantiga de amor em relação ao trovador é porque ele não é correspondido, tá? Ele não é correspondido por essa mulher, infelizmente. E nós vamos partir então para a cantiga de amigo. Na cantiga de amigo, o eu lírico feminino, tá? Então eu tenho um poeta em que dá voz ao feminismo, tá? Ou seja, dá voz a uma mulher. O objeto desejado agora é o amigo, então ele parte para o momento da saudade, tá? A mulher sofre pelo amante, tá? Que é um namorado ausente, que geralmente ele vai para uma guerra ou ele sai em uma missão. Aqui a mulher é considerada a mulher real, ela não é idealizada, ela não é não está apenas na mente do trovador, mas ela é uma mulher concreta, tá? E o ambiente é um ambiente rural, tá? Um ambiente camponês. Então, dentro da cantiga de amigo, tá? Essas pessoas, essas mulheres vivem no campo, são pessoas simples dentro desse ambiente rural, tá? Por serem camponeses. E essas cantigas, além de retratar a questão do objeto desejado que é o amigo, que é o famoso amante, o namorado, tá? O amigo aí é o namorado. Bate a questão da saudade. Então o que prevalece é a saudade dentro da cantiga de amigo, tá? Os personagens, o ambiente e a linguagem presentes nas cantigas de amigo representam diferentes universos dentro da sociedade medieval, tá? É sempre o feminino e representa essa voz de uma mulher, de uma amiga, da namorada, tá? E o trovador, ele compõe essas cantigas, que é um homem, tá? Tentando mostrar que os membros que fazem parte dessa composição têm essa visão feminista, que é a visão da saudade, tá ok? E nós vamos partir para as diferenças que há entre a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Na cantiga de escárnio, o ataque ele é indireto. Por que o ataque é indireto? Porque eles não citam nomes, tá? Conforme eu coloquei no último tópico, não há declaração de nomes. Então, eles citam as questões negativas, tá? Porém, eles não citam os nomes. O predomínio é o predomínio da ironia, do sarcasmo, a figura de linguagem. O que eles acabam falando, relatando? Críticas a quê?
ou a quem? Aos costumes da época, às pessoas, né, o péssimo comportamento ou comportamentos inadequados e os acontecimentos da época. Em contrapartida, a cantiga de maldizer, o ataque ele é direto, ou seja, a declaração do nome da pessoa criticada, ou seja, não tem receio, eles acabam escrachando mesmo, e o predomínio das palavras são predomínio de palavras chulas, ou seja, são palavras de baixo nível, palavras de baixo calão. Hoje em dia nós conhecemos como palavrões, tá? Então, nas cantigas de maldizer tinham muitos palavrões, muitas palavras de baixo calão. E as críticas também são os costumes, as pessoas e os acontecimentos da época, só que de uma maneira muito escrachada, ou seja, era uma maneira totalmente declarada, né? As pessoas sabiam a quem estavam remetendo a determinadas situações. Então tá aí a diferença da cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. O projeto literário do trovadorismo, tá? Relata esses tópicos aí. Literatura oral, então, para entreter os homens e as mulheres da nobreza, redefinição do papel dos cavaleiros nas cortes, criação de estruturas literárias equivalentes às da relação de vassalagem e uma sociedade subserviência total a Deus, ou seja, uma sociedade é, que está submissa ao teocentrismo, tá? Ou seja, está submissa à vontade de Deus, representada literalmente pela submissão do trovador à dama, tá? Então, nas poesias, o trovador ele se torna submisso a essas damas, tá? Ou seja, o cavaleiro ele é submisso à sua donzela, principalmente nas novelas de cavalaria, tá? Que na época eram longas narrativas em versos, tá? Que surgiram também no século XII e conta as aventuras vividas pelos cavaleiros andantes que tiveram origem no declínio do prestígio da poesia dos trovadores, tá? Então, nessa época, tiveram uma intensa circulação pelas cortes medievais e que ajudariam a divulgar os valores e a visão de mundo, essas características que aconteciam dentro dessa época medieval, tá ok? Então, era importantíssimo essas novelas de cavalaria, tá? As histórias eram fantásticas e tinham vários ciclos, ok? Bom, nós partiremos agora para a parte de atividades dos exercícios, os quais serão mencionados lá na plataforma. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa questão do trovadorismo, que foi de uma forma um pouco à passant, né, bem resumida, mas que tenham sido incutidas aí e que vocês possam praticar, anotarem aquilo que for necessário para guardar sobre essa escola literária que foi importantíssima e foi a primeira que surgiu, tá ok? Até a próxima aula, digníssimos. Forte abraço.